Olá, pessoal! A cada dia que passa, eu me sinto mais grata por ter a oportunidade de ter o programa Sintonia, que este ano completa 10 anos. São mais de 320 entrevistados, cujos conteúdos, nenhum deles pendeu para uma notícia. Muito pelo contrário. Sempre assuntos pertinentes, contemporâneos, de autoconhecimento, de ferramentas que ninguém conhece. É só se conferir aí no meu canal do YouTube, Beth Ripuri, com 2 T's e 2 L's, você vai perceber como tem assunto para a gente poder divulgar e que possa fazer bem para as pessoas. Isso é um tipo de missão, e essa é a minha. E a minha missão hoje é falar sobre como o conhecimento está em alta. Eu trouxe um expert no assunto que vai dar um oi agora para os nossos internautas. Por favor, Mauro. Olá, sou Mauro Moraes. Agradeço você, Beth, pelo esse convite. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado do conhecimento. O mercado do conhecimento, pelo que eu tenho percebido, assim, é uma coisa importantíssima, porque se você tem conhecimento, você se torna uma pessoa interessante. Se você não tem conhecimento, você vai combinar que fica meio, assim, sem conteúdo. E é sobre isso que nós vamos falar. Quem que é o Mauro que está aqui com a gente? Ele é graduado em bacharelado em esportes pela USP, pós-graduação em administração e marketing esportivo e gestão empresarial, CEO da Palestrante do Brasil, por isso que eu e ele estamos aqui hoje, e da Sociedade Exclusiva. Possui mais de 28 anos de experiência em liderança, atuando na coordenação de grandes clubes esportivos. Uau! Olha só! E criador do programa de aprendizagem contínua Kaizen e do curso de liderança especializado em pessoas. Só, né? O cara é bom, hein? E coautor de muitos livros, não vai dar para citar tantos. Segredos de Alto Impacto, Poder do Óbvio, Liderando Juntos, Mapa de Liderança. Então, o cara, pelo visto, é um grande líder. E ele é que veio falar para nós sobre o que é realmente o mercado do conhecimento. Eu entendo que o conhecimento hoje é um dos maiores patrimônios que o ser humano pode ter. Você concorda? Concordo. Porque, imagina, Beth, você ler livros, fazer cursos, aquele conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. Exatamente. É imutável, intransferível, que bem a gente pode ter e perder. Mas o conhecimento é uma coisa muito importante. E o que está acontecendo assim? Quais são os caminhos primários para quem quer deixar de ser uma pessoa obtusa, um mindset obsoleto, estático, para que comece a ficar uma pessoa que vai em busca e tenha conhecimento? O que você sugere? Fala para o nosso internauta. Um dos meus livros, inclusive, o Poder do Óbvio, eu falei do hábito da leitura. Então, você quer adquirir mais conhecimento, você precisa estar tendo o hábito da leitura. E como? De repente, se você não tem o hábito da leitura, e como começar? No livro eu falo 4 passos, Beth. Quais são, por favor? Primeiro, busque um tema que você goste. Eu lembro de uma palestra que eu ministrei sobre esse tema, uma senhora levantou a mão e falou, eu gosto de corte e costura. Eu virei para ela e falei, você começa então a ler revistas de corte e costura. Claro! Segundo passo, descubra para você o melhor momento para você ler. Tem gente que prefere ler de manhã, tem gente que prefere ler à tarde. Ou à noite, na hora de dormir. Terceiro passo, comece pequeno. Então lembrando que a gente está falando de alguém que não tem o hábito. Então, por exemplo, pode decidir, eu vou ler 10 minutos por dia. Eu vou ler um capítulo por dia. E aí, esse hábito, e aí vai adquirindo aquele conhecimento, vai gostando, vai pelo gosto pela coisa, e aí vai aumentando. Agora, não adianta, Beth, você definir que eu vou ler sobre inteligência emocional, eu vou ler de manhã e vou ler 15 minutos todos os dias de manhã. O quarto passo é ação. Não adianta você tomar a decisão, definir e não colocar em ação. E não começar. Postergar, né? E ficar procrastinando. Então, pessoal, você quer melhorar os seus relacionamentos, quer melhorar suas áreas da sua vida? Busque conhecimento. E a leitura é uma grande forma de alcançar. E a pessoa que adquire conhecimento não é só para si, mas porque ela se torna uma pessoa mais interessante no trabalho, com o relacionamento com a namorada, com o peguete, com a esposa, ou a própria mulher com o marido. Exatamente. Por que é tão importante você ter esse hábito da leitura? Você vai melhorar todas as suas áreas. Né? Por exemplo,
Eu conto nos meus livros que a minha vida financeira era precária antes de eu ter o hábito da leitura. O que eu fiz? Eu fui ler livros que me trouxeram informações, conhecimento para melhorar a minha vida financeira. Tipo Pai Rico, Pai Pobre? Tipo esse, Segredos de uma Mente Milionária. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tem, na Porangil também tem a esses todos eu li. Nossa, eu também li. Aí sabe o que eu fiz? Primeiro, eu criei o método, apliquei na minha vida. E eu saí de um super endividado e hoje, graças a Deus, tá no investimento. E aí, inclusive, já dei workshops, palestras, treinamentos de educação financeira, ajudando pessoas. Olha, também uma dica, gente. Perceba o que você não está indo tão bem e procura ler sobre isso. Perfeito. E uma coisa que eu queria acrescentar ao fato que você está falando da leitura, é assim, nós trocamos as células a cada 21 dias, segundo reza a lenda, né? Só que você sabe que dia que você vai trocar a célula? Você não sabe. Então, você tem que adquirir o hábito da leitura diária por 3 meses. Porque nesses 3 meses, a cada 21 dias, se você vai ter, porque o cérebro aprende por repetição. Sim. Não é? Não tem jeito. Quando você foi andar, você 2 deu os passos, caiu, 2 mais 4, caiu, até que você andou. Então, você repetiu e adquiriu velocidade. A leitura é igual. E você concorda, Mauro, que, por exemplo, a pessoa que lê bastante, ela escreve melhor, ou fala melhor? Muito melhor, porque através da leitura você vai ter conhecimento. E aí, com conhecimento, eu, quando eu comecei a ler muito, eu li livros relacionados às 12 áreas da vida, tanto que eu fui especialista nas 12 áreas da vida, que é o meu programa de desenvolvimento contínuo. Então, lá dá para contar as 12 áreas? Então, vamos lá. Vai rapidinho, não, a gente não pode perder ela, ganhar tempo. Está 1 e 2, exposição, desenvolvimento intelectual, tá, né? Inteligência emocional. Depois você entra a parte de trabalho, que é, né, importantíssima, recursos financeiros, contribuição social. Você tem que ter aquela ajuda ao próximo, engajamento. Depois você entra a parte de relacionamentos, então relacionamento familiar, amoroso e social, que com os amigos. Poucas pessoas percebem que tem que dar atenção ao cônjuge, filhos, pais, irmãos e aos amigos. Depois vem uma área muito importante que as pessoas esquecem, que é lazer. Tá. Todos nós temos que ter um momento de lazer, que é aquele, eu falo assim, que é um momento de reenergizar. O que você gosta de fazer? Tem gente que é workaholic, que trabalha 14 horas por dia, mas tem que ter um momento de lazer. Sim, perfeito. Né? Depois tem plenitude de felicidade, tem uma área sim, e espiritualidade. Essas são as duas. Eu estava esperando ele falar espiritualidade, que se ele não falasse, ele ia completar. Dá para viver sem espiritualidade? Quando a pessoa é tão assim, materialista, acaba não tendo espaço para isso, mas é necessário. Né? E assim, é importante que todas as áreas estão conectadas. Então, se uma delas não está legal, você não vai conseguir melhorar os resultados. Agora, o inverso. Você começa a ler sobre uma delas, você começa a aplicar conhecimento, entender, né? Não é só ler e entender, tem que aplicar. Sim. Você melhora aquela área e todas as outras também. Tem algum dos seus livros que trata disso? Não? O primeiro, o Segredos de Alto Impacto, o meu capítulo, eu falo das 7 áreas, porque na época eu trabalhava com uma roda da vida de 7 áreas. Fala da roda da vida, pode ser assim, a gente não sabe. A roda da vida é uma ferramenta para uma pizza, não é? Para você analisar como estão as áreas da família. E lá em 2018, que foi meu primeiro livro, eu trabalhava com uma roda da vida com 7 áreas. Tá. Então eu escrevi esse livro e depois eu continuei estudando mais e percebia e fui apresentada essa outra roda da vida mais completa. E hoje agora tem 12. O meu primeiro livro, lá em 2018, as 7 áreas estão lá para você alcançar sucesso com felicidade, que estão. Agora precisa escrever com os 12, né? Não, mas... Então já posta aqui o filme, bota o vídeo. Eu já conheci. Meu livro solo vai ser contando a minha história de superação, né? E como que esse conhecimento nas 12 áreas te alavancaram. Olha só, falar em livro, a gente tem que fazer propaganda, né? E presentear o entrevistado, eu vou te dar um livro, que é o meu último, que esse é o único que eu ainda tenho, porque os outros tudo eu preciso mandar fazer mais. Aqui, o 7.0 é um livro, você é jovem, podia ser meu filho, porque eu já perguntei a idade dele, e é um livro para quem está chegando aos 40, fala assim, nossa, 40 anos, estou envelhecendo, olha as ruas,
Depois vem a menopausa, vem a andropausa, não é mesmo? E o que acontece? Eu posso dizer, testemunho, a minha grande expansão foi dos 60 aos 70. Hoje eu tenho 71 e tô assim, ó, fervendo. O que eu vou fazer agora? Tá? Então, é meu presente para você e um CD, que é minha parte musical. Tá feita a propaganda. Eu vi que você tem um livro, pode falar, fazer propaganda do teu livro. Eu trouxe 2. Nesse momento, eu quero te entregar um. Ó. Meulegado.com. Olha que título bacana. Onde aqui eu conto a minha história. Como que um menino que nasceu com uma deficiência no pé, uma criança que era a mais tímida do mundo, um adolescente que não tinha amigos, um adulto endividado, como que eu consegui transformar tudo isso? Que legal, hein? Eu adorava, né? Meulegado.com. Poxa, obrigado. Gente, esse programa é só aprendizado, né? Super aprendizado. Vamos lá. O que é o mundo dos palestrantes? Porque é o seguinte, antes de falar disso, o Mauro, ele fundou o Banco de Palestrantes, não o Banco, é o Palestrantes do Brasil. Explique para nós o que são os palestrantes. O que é um palestrante do Brasil? Uma comunidade de networking. Então, lá em fevereiro de 2018, eu, Marcelo Sumunalto e Mário Simões, tivemos a ideia de reunir os amigos. Hoje, já somos mais de 160 palestrantes espalhados pelo Brasil todo. E ali naquela comunidade, nós trocamos informações do mercado de palestras. E aí, eu organizo eventos, livros de coautoria, eventos presenciais, faço ações para criar esse network entre os palestrantes. O nosso objetivo é divulgar e dar autoridade para os palestrantes do grupo. Para que ele se torne uma pessoa, uma marca. E é interessante porque estando no grupo, embora não seja uma agência de venda de palestras, acontece, né? E as pessoas procuram, né? Perfeito, não somos uma agência que o foco principal ali é a venda. Só que na divulgação, aumento da autoridade, você está divulgando o seu trabalho, e as empresas, elas vão contactar. E aí já fechamos vários negócios, com certeza. E eu cheguei no Mauro porque eu estou no LinkedIn, que eu dei uma empoderada na minha página através do Fernando Saldanha. Gente, se vocês quiserem que o seu LinkedIn fique top, procura o Fernando Saldanha. E aí ele me falou, você procura empresas de palestrantes, e entrou você, nós acabamos falando, isso faz uns 15 dias, ele me convidou para fazer parte, eu já estou aqui, ele já está sendo entrevistado. Ou seja, funciona. Funciona. Networking é tudo. Se você quer melhorar seu negócio, seus resultados, pense em melhorar seu networking. Melhorando o networking, você tem muito mais possibilidades. Muito mais quadro. Quem é que sabe quem é você? Parcerias. Eu tenho uma frase muito importante. Quem não é visto não é lembrado. Sim, sem dúvida. Então, você estar num grupo de palestrantes ou pensa no seu profissional, né? Na sua área profissional. Você estando num grupo, se conectando com profissionais que também querem evoluir aí no seu meio, você vai se conectar, fazer parcerias, um ajuda o outro. Sem dúvida. E um palestrante precisa ter muito conhecimento, né? É o primeiro passo, né? Se ele não tiver, ele vai falar de quê? Então, já que você está falando do primeiro passo, a pergunta é, se alguém deseja... Hoje tem muitos palestrantes, não dá para mensurar. Se uma pessoa tem um assunto e ele deseja se iniciar como palestrante, o que você sugere? Muito legal que você já disse. Ele tem no assunto, né? Porque o primeiro passo é... Então, eu vou jogar o assunto, né? E eu entendo que, assim, o palestrante do sucesso, ele, para se tornar autoridade naquilo, ele tem que ser especialista, ser o perito naquilo. E aí o segundo passo, que eu digo, é se conectar com mentores. Porque profissionais, palestrantes que já alcançaram sucesso, eles sabem o caminho. Então, por exemplo, aqui eu vou dar algumas orientações. Tem um site profissional, tem um vídeo institucional, estar nas redes sociais de forma coerente. Sim. Então, não adianta ele ter conhecimento, mas ele não tem coerência. Eu vou dar o meu exemplo. Hoje eu faço ministro treinamentos de liderança. Tá. Mas você falou aí, eu tenho 28 anos de liderança na prática. E junto com o conhecimento que eu fui buscar, né, hoje eu tenho um treinamento fantástico para líderes. Tá. Então, eu vou pegar um exemplo qualquer. Alguém, um palestrante de inteligência emocional,
que ele não tem inteligência emocional. Então, às vezes, não, eu já vi, tá? No meio da palestra, alguém levanta a mão, faz uma pergunta difícil e ele perdeu o equilíbrio emocional. Nossa, que coisa. Não, então, aí Não deu certo. as pessoas... O que eu tô falando aqui, né? E aí isso serve, gente, para qualquer palestrante, para educação financeira. E tem que estar bem, né? Também. Imagina, totalmente endividado e pelo da neuronética. Então, assim, é conhecimento, coerência, e buscar um mentor. Porque existe aí... Eu costumo dizer, a gente tem que aprender com quem sabe mais. O meu tempo, assim, se eu tiver tendo que ir ao manecão, porque eu faço isso, tá, gente? Se eu tiver me preparando para sair para tocar, eu deixo sempre no YouTube ouvindo alguém. Eu não fico lá, sabe, ouvindo uma notícia. Eu fico ouvindo alguém que tem tanta gente que sabe tanto. Outro dia eu estava ouvindo o Sêneca, falando sobre o tempo, eu fiquei assim. É importantíssimo isso. Você entra assim nessa... Quando você está falando quais são os pré-requisitos, a pessoa tem que ter jogo de cintura, não tem? Para ser um palestrante. Que nem se falando que se ela fizer uma pergunta, ele... Não, aí depois vem o desenvolvimento de habilidades. Então, por exemplo, comunicação é uma delas. Eu tinha... olhando a sua, não, você tá falando com as duas mãos. Eu tinha muita dificuldade, né? Então, imagina, eu com 9 a 10, eu vou contar porque eu conto nos livros, tá, pessoal? 9 a 10 anos, né? Estava na aula de educação cívica e a professora pediu para ir lá na frente para declamar o hino nacional brasileiro. Na noite anterior, eu nem dormi. Aí começou a chamar os meninos. Aí chegou o Marcelo, que era o meu aluno anterior. Tá. Minhas pernas já começaram a tremer. Aí chegou o Mauro, eu fui lá. Aí eu fiquei tendo que conversar assim. Ouvir. Só sei que eu saí correndo, fui pro banheiro, calça toda molhada, mexi as calças, eu não tenho vergonha de falar, porque era super óbvio. Que aí, o que eu percebi? Com 17 anos de idade, eu percebi que eu tinha que fazer algo. E aí eu fui fazer o curso de teatro, em 1990, com 17 anos de idade. De lá pra cá, eu já fiz diversos cursos de oratória. Mas você tem um livro que fala sobre atitude, não tem? A atitude é tudo. Mas, sabe, o ponto da virada foi quando eu tomei a decisão de não perder nenhuma oportunidade de falar em público. Porque tem gente que passa mal de falar. Só de imaginar que você vai ser chamado para falar em público, como foi que aconteceu com você. E isso é uma coisa que te trata, né? Sim. A programação, a PNL, trata muito bem isso. Na rede, entrar no meu caso, foi tomar a decisão de praticar. Então eu lembro, por exemplo, em 2010, eu assistindo uma palestra tinha ali umas 2.000 pessoas, e logo de cara o palestrante levantou a mão e falou: eu gostaria de um voluntário. Você foi? Eu fui, levantei a mão, porque eu já tinha anos atrás tomado uma decisão que eu não ia perder nenhuma oportunidade. Aí eu subi, e aí foi uma dinâmica. Inclusive eu uso essa dinâmica nos meus treinamentos. E é um exemplo de como você pode ter a atitude de começar a mudar. Que hoje em dia, além de nós termos já, acho que milhares de palestrantes, há palestras sobre tudo, né? Palestras de culinária, de vinho, de tudo, de vendas. Só que às vezes você vai assistir um palestrante e fala assim, nossa senhora, ele ficou até triste. Existem palestrantes e palestrantes, né? Então, tem que ter jogo de cintura, tem que ter movimentação de pau. Então, é que eu estou falando das habilidades básicas. Por exemplo, um ponto importante é o palestrante adaptar a palestra dele ao público. Então, ele foi convidado a ministrar uma palestra, ele precisa fazer saber o perfil, né? Com quem está contratando, para saber quem é que vai assistir. E vai adaptar, por exemplo, a comunicação, os termos que ele vai falar, o vestimento, claro, né? Eu tenho um grande amigo nosso que está com a gente, chama Jacques Greenberg. Ele já tem uma palestra de bermuda. Ai, desculpa, Jacques. Sim. Mas foi um sucesso. Por quê? Porque o público dele, o conteúdo que ele foi ministrar, é também gente. Existe um palestrante, ele é famoso em CEPAS, que ele usa o macacão. Tá. Por quê? Porque a história dele foi que ele ficou preso numa caverna durante dias, e seguiu.
Fica temático daí, né? É super importante mesmo. Mas e aí, como você falou, o jogo de estrutura é chamado de experiência. O palestrante tem que ter o conhecimento e conhecer Segurança total do que vai falar. de segurança. E aí, de acordo com o público, ele vai adaptar. A primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu acho que já tinha feito na frente do espelho dezenas de vezes. Você tem que fazer na frente do espelho, tá? Como é que você vai falar isso? Só treinar. Então, por exemplo, eu já treinei para o Ursinho da Lúcia, Que legal. né? Como também mencionando algumas palestras pro bono, palestras gratuitas. Que é o nosso lado social, né? E ali você vai utilizar o quê? Treinamento. Você cria uma palestra. Né? Reúne os amigos. Né? Entre em contato com alguns homens. Né? E aí você treina. A primeira palestra que eu dei, chamava-se Music Care, que é o cuidado através da música, foi para uma aluna minha. Ela chamou 20 amigas e foi ali. Ambiente que eu estava seguro, porque era residencial, e depois... Isso vai te trazer, né, confiança. Você até pode ajustar um pouco o conteúdo, slides, quando o empresa te contratar, você está nessa pontinha. Essa coisa do slide, há pessoas que fazem sem nenhuma apresentação do slide. Eu gosto de ter o slide de vocês. Eu uso, né? Eu acho importante. Assim, quando eu comecei, eu usava até mais, né? Mas aí você vai administrando. Mas eu lembro de Cristina Cairo, 2009, mais ou menos, assisti uma palestra dela. Ela não usa slides. Olha, ela não usa e arrasa, né? Minha amiga, melhor parecendo mulher, né? Todo mundo ali, ó. Que tá. Então, assim, é ter o conhecimento e aí você desenvolve. E por isso que nós estamos aqui falando sobre o conhecimento. Vamos deixar uma reflexão aí para os nossos internautas. Como que está o seu nível de conhecimento hoje, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Pode falar todas as frases que eu adoro, frase. Vamos lá. Somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Mas antes de você agir, você tem que criar um plano de ação. Agora, para você criar esse plano de ação, você tem que ter conhecimento. Porque talvez você definir um objetivo. Onde você quer chegar daqui 5 anos? Você dá um bote ao futuro, né? Só que para chegar ali, você tem que criar um plano de ação. Só que sem conhecimento fica difícil. É aquela história, né? Eu quero ir para algum lugar. Primeiro eu preciso saber que lugar é esse. Se eu não sei que lugar eu quero ir, qualquer caminho serve. Depois que você definir, tá, eu quero chegar em tal lugar, por onde eu vou? Há vários caminhos. E aí, nesse momento, você tem que ter informação, conhecimento, se conectar com pessoas que podem te ajudar. A gente tem que ter essa humildade, né, Mauro? Humildade é tudo. O palestrante, ele tem que ser humilde. Porque às vezes ele tá lá no meio de uma palestra para 100 pessoas e pode ter alguém que levante a mão e faça uma pergunta que de repente ele pode não. E ele pode falar que não sei. E ele vai falar. Claro! E aí ele é melhor falar a verdade do que tentar mentir, né? Eu lembro lá, né? As pessoas vão perceber, né? Sim. É sempre interessante você poder se posicionar e não ter vergonha de falar. Não consigo, não sei. Não é vergonha dizer que a verdade prevalece e ela, como se diz, ela cria empatia. Não cria empatia. Outra coisa que eu acho importante é a pessoa ser simpática. Você acha que um mal-humorado, antipático, não consegue ser um bom palestrante? Não, por quê? No início de qualquer palestra, a primeira etapa... Ela pressionava. Eu tô até para os palestrantes nessa etapa que eu tô falando. No início de qualquer palestra, é muito importante a conexão. Então, existem técnicas, né, para se conectar, contando a sua história, fazendo ali uma dinâmica. E aí, imagina um palestrante mal-humorado que já entra no palco, né, Eu sou denso, né? Ele realmente não vai comunicar. E aí não vai conectar. E aí, não conectando, pode ser o que... Ele pode falar o que ele quiser. As pessoas não vão estar ouvindo. O nível de vibração é importante, a sintonia dentro do ambiente. Imagina que o palestrante motivacional. Ele tenta entrar, o palestrante, chegar chegando, né? Teve uma experiência no evento Words em 2019 pela Palestra do Brasil. Évila Carreira, palestra de comunicação. Ela entrou no palco declamando uma poesia. Ela ganhou o público
Na hora. 100% na hora. Ah, então eu tenho que contar como é que eu entro no palco. Por favor, pode. Eu entro dançando uma salsa. Toda de brilho, de longo, porque artista é isso, né? Artista sempre vem de Piracicaba, eu sou de Piracicaba. Eu entro dançando uma música que chama-se Sintonia. É o Sintonia? Não. É uma das minhas músicas. Eu entro dançando e a pessoa já fica... Chama Alegria Plena. Que tal? Quando eu termino a música, tá todo mundo... Oi? Verdade, louca foi quando? Que é realmente uma coroa no palco de 71 anos dançando. A partir de então, eu já estabeleci uma conexão. Sim, a música integra. Ela cura, ela transforma. Aí que eu vou entrar no meu conteúdo. Perfeito. Tô indo bem, professora? Perfeito, é isso mesmo. São várias técnicas, a dança, a música. São várias opções, aí cada palestrante divergiu o seu estilo. Não quer dizer que todo mundo tem que andar declamando, eu danço. A Porbaneira na Bárbara entra por trás, senta no colo de alguns... É muito divertido. Perfeito. Eu gosto muito. Que aí cada um tem que achar e encontre o seu perfil. Para se tornar a sua marca. Perfeito. O seu perfil. Nossa, tanta coisa pra gente aprender. O mercado do conhecimento, o mercado de palestra está em alta. Ó, vocês estão vendo onde que eu escolhi hoje para gravar o nosso programa? Mostrar que, e não é que estão lá não sem abrir, eu li 90% do que tá eu li. Porque se eu quero ser uma pessoa interessante, que tenho o que dizer, eu tenho que aprender de alguma forma. Para poder ter informações e conhecimento para conversar. Por exemplo, a inteligência emocional, que está faltando muito nas pessoas. Ai, é fácil. Você consegue ler 1, 2, 3 livros sobre inteligência emocional, vai te dar ali alguns insights, vamos fazer algumas chaves caírem. Deixa eu aplicar isso na minha vida. E você aplica na sua vida e vai percebendo que vai melhorando. Essa semana eu entrevistei a Silvia Patriani, que sabemos quem é, lá na editora do Maurício Cita. Olha só, nós também acompanhado. E ela foi falar sobre inteligência comunicacional. Que tem artificial, emocional, porque a comunicação é tudo. E uma frase, se me permite, que aqui é um bate-papo, tá? Um talk show. Só ele falar vai ficar um monólogo. É o seguinte, a excelência, para mim, isso eu falo na palestra, a excelência da comunicação não está no que eu estou dizendo para vocês ou dizendo para você. A excelência da comunicação está em como você está entendendo o que eu estou lhe passando. Se eu fiz um discurso enorme, você não entendeu nada, não é problema seu, é meu. Que não soube comunicar. Eu não soube comunicar, você concorda? Concordo, eu tenho exemplo prático como líder. Eu tinha um colaborador que eu falava e ele entregava errado. Ué, eu não reclamava dele. Eu reclamava de eu que não estava sabendo. E aí, como corrigir, foi fácil corrigir. Eu explicava e pedia para ele falar, agora você fala por que você entendeu. E aí a conexão, aí ajustamos, ele começou a entregar na forma correta. Então, você comunicador, seja a área que você, como você está se comunicando para os seus pares, para os seus liderados, em casa também, né? Bom, não olha só a área profissional, não. Casa, como está a sua comunicação com o seu cônjuge, seus filhos, seus pais? Hoje está muito em voga você falar sobre a escuta ativa, psicologia positiva. Você falou de empatia há pouco, né? Você quer se tornar uma pessoa mais empática? Comece a ouvir o outro. Porque às vezes você pergunta para uma pessoa assim, como vai você? E eles vão contar a vida. Tem um pouquinho de paciência, porque às vezes aquela pessoa precisa, naquele minuto ela precisa falar alguma coisa. E acho que um dia você também será ouvido. Gente, você acredita que a nossa entrevista já está estourando o tempo? É impressionante isso aqui. É o seguinte, você vai olhar lá, e vou dar uma mensagem, não só para os palestrantes do Brasil, que vão aqui tocar o sininho e passar a perseguir a gente, né? Perseguir no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Olha lá e diga, qual seria a mensagem que você pode passar para a pessoa que quer ser um melhor comunicador em qualquer área? Isso é importante. O recado é busque conhecimento através de livros, cursos, mentores. Só que eu vou lembrar do chá. Não é um chá de bebê, não. É o CH. Busque conhecimento, desenvolva habilidades, mas tenha a atitude
de colocar em prática para melhorar suas habilidades e melhorar seus resultados. Chá. C é o quê? C de conhecimento, H de habilidade e A de ação, atitude. Uau, adorei. E agora, lógico, você já falou que você teve uma história que reverteu tudo isso. Você se sente na sua missão, Lauren? Sim. Quando eu descobri em abril de 2017 o meu propósito e da minha missão, todos os dias, tudo que eu faço está relacionado ao meu propósito, à minha missão, que é inspirar as outras pessoas a mudarem seus comportamentos para melhorar seus resultados. Esse é o papel, essa é a missão do Mauro Moraes. Fiquei emocionado agora, sabe por quê? Então, porque desde o princípio eu fui com a cara dele, que essa é a minha também. Parabéns. Nós estamos aqui nesse momento para ajudar a melhorar a vida das pessoas. E você? O que você tem feito para adquirir mais conhecimento e como você atua, age para também ajudar a você mesmo e ajudar a melhorar a vida das pessoas? Você já sabe qual é o seu Ikigai, a sua missão, o seu propósito? Vamos deixar essa dose aqui de reflexão? Reflita o que você está fazendo para melhorar seus resultados. Beleza. Gente, super obrigada, né? Não é isso, já estamos amigos, tá, gente? Porque assim vira best friend rapidinho depois do programa Sintonia. Até a próxima semana. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e toque o sininho e compartilhe, porque coisa boa tem que compartilhar. E o Sintonia é só coisa boa. Beijo. Obrigado, viu, Mauro? Eu agradeço o convite. Tchau, pessoal.